Boa tarde, crianças. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer participar de mais um culto infantil para a honra e glória de Jesus. Hoje a gente vai dançar como a gente sempre faz, dançar, cantar e ouvir uma história muito especial ao final do culto, beleza? Então, o que é que a gente faz antes de iniciar qualquer coisa? A gente ora, não é mesmo? Então, quero chamar a tia Pamela para orar conosco. Então, feche seus olhos e vamos orar agora. Vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por este momento. Muito obrigado por estarmos aqui. Quero colocar no teu altar, meu Deus, tudo que vai ser realizado nesse culto infantil. Que tudo seja feito conforme a tua vontade. Que o Senhor esteja abençoando todas as crianças que estão nos assistindo, abençoando toda a sua família e o Senhor continue conosco durante todo esse dia. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos dançar. Quem estiver sentado ainda, levanta e se anima aqui com a gente.
o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pronto, criançada, agora podem se sentar, que agora nós vamos ouvir uma historinha muito especial com a tia Samanta. Tá bom? Depois a gente volta para dançar mais uma musiquinha para terminar o culto, tá bom? Agora fiquem todos atentos para a historinha. Tirado das águas, Moisés foi resgatado para uma missão com o povo abençoado. Tirado das águas, Moisés foi resgatado para uma missão com um povo abençoado. Boa tarde, crianças! Estamos aqui em mais uma tarde para adoração ao nosso Deus. Uma tarde que nós vamos aprender no culto infantil sobre o que Deus quer para a nossa vida. Pois muito bem, crianças, essa história que a gente vai contar hoje tem tudo a ver, eu vou dar uma dica para vocês, com um rio. Olha onde eu estou! Tá vendo? Eu estou perto do rio. Isso mesmo, é uma dica. A segunda dica tem a ver com um bebezinho. Será que aí em casa alguém já descobriu que história é essa? Mas antes que a gente comece essa história, a gente vai fazer a primeira coisa, que é a mais importante, falar com o Papai do Céu. Nós vamos orar. Por isso, neste momento, eu convido que vocês chamem papai, a mamãe, os coleguinhas e vamos assistir o culto e orar. Vamos fechar os olhinhos para orar? Vamos lá. Santo Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor, estamos aqui para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, neste momento eu quero colocar no Teu altar a vida de cada criança e cada pessoa que está assistindo esse culto. Que a sementinha do Teu amor seja plantada no coração de cada uma delas, que venha germinar e crescer para a Tua glória. Esta é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém, crianças? Pois muito bem, eu já dei as dicas, acredito que aí em casa alguém já sabe que história é essa. E hoje a gente vai conhecer a história de Moisés, do menino Moisés. Isso mesmo. Pois é, crianças, a Bíblia nos conta, lá no livro de Êxodo, sobre a história de Moisés. E essa história aconteceu aonde? Lá no Egito. Pois é, lá no Egito, a Bíblia nos conta que tinha um rei. E esse rei, ele começou a perceber que o povo de Israel estava crescendo muito ali naquele local. E aí esse rei, ele começou a ficar preocupado porque aquele povo estava povoando muito aquele lugar. E aí ele teve uma ideia. Eu acho que vou escravizar esse povo. E aí o rei começou a escravizar todo aquele povo. Aquele povo ficou cativo na mão daqueles reis e daquele rei. E eles trabalhavam e eles eram muito maltratados por ele. Certo dia, o rei preocupado, porque eles estavam aumentando cada vez mais, o rei teve uma ideia. Vou chamar as parteiras. Parteiras eram aquelas mulheres que ajudavam os bebês a nascer. E aí, crianças, ele chamou as duas parteiras e disse assim, olha, quando as mulheres hebreias forem ter os bebês, vocês não deixem que nasçam. Se for meninos, não é para deixar nascer, não é para deixar viver. E se for menina, pode deixar viver. Só, crianças, que acontece que essas
parteiras, elas temiam ao papai do céu. Por isso, elas não obedeceram o que o rei falou e deixaram que os bebês meninos nascessem. Um certo dia, o rei chamou as parteiras e perguntou por quê que ainda estavam nascendo os bebês, se ele tinha mandado que elas não deixassem nascer. Aí elas disseram que é porque as mulheres hebreias, elas eram fortes, muito fortes, não eram como as egípcias. Elas tinham os bebês antes das parteiras chegarem. E aí, por isso que estava nascendo. E aí, Deus cuidou das parteiras, né? Ajudou elas, porque elas foram tementes a Ele. E elas tiveram suas famílias. Acontece que o rei não ficou satisfeito com isso e decidiu fazer uma coisa muito ruim. Meu Deus, ele decidiu mandar jogar todas as crianças no rio Nilo, todos os meninos, só os meninos. E aí, crianças, na tribo de Levi tinha uma mulher e um homem que se casaram e tiveram um lindo bebê. Só que essa mulher, ela não queria que o bebê dela fosse jogado no rio Nilo. Então, o que foi que ela fez? Ela escondeu o bebezinho dela durante alguns meses. Só que ao passar os meses, ela não podia mais escondê-lo. Então, o que foi que ela fez? Ela pegou o lindo bebê dela, colocou em uma cesta, revertiu com betume e piche e colocou à beira do rio. Pois é, crianças, ela fez isso. E aí a filha dela ficou observando lá para onde era que o bebê ia. Ficou observando de longe, lá entre os juncos. E aí o bebê foi descendo, descendo, e lá do outro lado estava tomando banho no rio a filha do rei. Esse rei era o faraó. A filha dele, todas as tardes, ela ia tomar banho no rio. E aí, nesse dia, ela viu aquele cesto. Pediu que uma das servas pegasse. Quando pegou, que abriu o cesto, um lindo bebê. E aí, a irmã do bebê logo correu rapidamente e foi falar com a princesa. Disse: princesa, você quer que eu chame uma mulher hebreia para que cuide do bebê? E ela, muito alegre, disse: sim, eu quero, para que possa amamentá-lo. E aí ela chamou a própria mãe do bebê. Isso mesmo, a mamãezinha dele. E aí ela veio, e aí a filha do rei disse o quê? Disse: cuide dele que eu lhe pagarei. E assim ela fez, levou o bebê para casa, cuidou, e quando ele já estava bem grandinho, ela foi devolvê-lo à filha do rei. Quando chegou lá, a filha do rei deu o nome dele, sabe de quê? Moisés, que significa o quê? Tirado das águas. E aí Moisés cresceu, se tornou um homem forte, e ele começou a observar que o seu povo era muito maltratado, que o povo de Israel era muito maltratado pelos egípcios. E ele não ficou satisfeito com isso, porque ele gostava e temia muito a Deus. E aí, certo dia, ele foi visitar, né, o seu povo. E quando chegou lá, crianças, ele viu um egípcio maltratando o seu povo, os israelitas, um dos israelitas. E aí, sabe o que aconteceu? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém. E ele fez, sabe o que, crianças? Matou o egípcio, porque ele ele ficou muito triste com o que ele estava fazendo com um dos seus, né? E aí, crianças, esse rei, ele não sabia que esse povo era um povo de Deus, né? E aí, o que aconteceu? Durante todo esse tempo, aí ele foi visitar, né, o seu povo, e lá na frente ele viu 2 egípcios brigando. Pois é, um estava maltratando o outro, e aí ele perguntou: por que você está maltratando? E ele disse: acaso você é um juiz ou você quer me matar igual você matou o outro egípcio? Meu Deus, ele ficou muito preocupado. Moisés pensou: me descobriram. E aí ele fugiu para o deserto rapidamente e chegou lá na terra de Midian.
quando ele chegou lá na terra de Midian, tinha um sacerdote que se chamava Jetro. Jetro tinha 7 filhas e todas as tardes as filhas dele iam dar água aos animais. Quando Moisés chegou lá, tinha um povo que não deixou elas pegarem água e nem dar água aos animais. Então ele ajudou elas dando água aos animais. Elas foram para casa. Quando chegou lá, falou para o papai o que havia acontecido. E aí, ele disse, por que vocês não chamaram ele para jantar? Vá chamar ele para que possa jantar com a gente. E aí Moisés veio, jantou com ele e foi convidado a morar na casa. E assim, crianças, Moisés morou lá, casou com a filha de Jetro. E um certo dia, Moisés estava dando água ao rebanho do seu alimento. E aí, de repente, ele viu uma sarça pegando fogo. Era uma planta que estava queimando, crianças, mas não se queimava. E aí ele ficou curioso. Será o que é aquilo? E aí ele se aproximou. Quando ele se aproximou, veio a voz do anjo que disse, Moisés, tire as sandálias porque você está num lugar santo. E aí Moisés entendeu que ali era Deus que estava falando com ele. E Deus queria mesmo falar com Moisés. E aí foi onde Deus começou a falar com Moisés. E dizer para Moisés que ele tinha que libertar o povo de Israel dos egípcios. Porque eles estavam sofrendo. Eles estavam clamando por ajuda. E Moisés disse, mas Senhor, eu nem sei falar direito, Senhor. O Senhor sabe que... Porque Moisés era envergonhado. Aí Deus disse assim, olha Moisés, pegue o seu cajado. Moisés pegou o cajado, joga o cajado no chão, ele jogou. Quando de repente ele jogou, virou uma cobra. Meu Deus! E aí Deus disse assim, pegue de novo. Ele pegou. Quando ele pegou, virou o cajado de novo. Aí Deus disse, agora põe a mão no peito. Ele colocou. Quando ele tirou, as mãos dele estavam todas brancas, leprosas, doentes. E aí Deus disse, bote a mão no peito novamente. Ele botou. Quando tirou, estava curada. E aí Deus disse, você vai levar esses sinais para que eles entendam que eles têm que libertar o povo, o meu povo, para que eles possam me adorar. E aí Moisés disse, mas Senhor, eu não sei falar. Ele disse, você vai com seu irmão, que se chama Arão, e ele vai te ajudar. E assim Moisés foi até o seu povo. Ao chegar lá, crianças, ele foi falar com o seu povo. Só que eles já estavam tão tristes com aquela situação que eles nem tinham mais esperança. E aí Moisés foi falar com o rei, a mando de Deus, e disse a ele para libertar o povo, só que ele não quis obedecer, de jeito nenhum. E aí Deus disse, ele não quer obedecer não? Mostre os sinais. Moisés mostrou. Acontece que lá tinha os magos, e aí os magos faziam a mesma coisa que Moisés fazia. Então o rei resolveu não acreditar. Só que aí, devido à desobediência deles, Deus mandou 10 pragas, isso mesmo, 10 pragas, as 10 pragas do Egito, para eles entenderem que Deus era soberano e que ele tinha que obedecer. E aí Deus mandou a primeira praga, vá Moisés, e transforme a água do Rio Nilo toda em sangue. Quando eles forem beber água, só vai ser sangue. Isso Moisés fez. Só que aí os magos também, algumas coisas eles faziam, e o rei não acreditava em Moisés. E aí Deus mandou a segunda praga, que foi várias rãs pulando, crianças. Elas pulavam e elas entravam em todos os lugares, os rios ficaram todos podres com aquele cheiro de rã. E aí, mesmo assim, o rei continuou desobedecendo. Aí Deus mandou a terceira praga, que a terceira praga foi muitos piolhos. Eram piolhos por todo o corpo, crianças. Meu Deus! Mas mesmo assim, ele continuou desobedecendo. E às vezes ele ainda enganava. Ele dizia assim, peça ao seu Senhor que acabe com todas essas pragas, que eu vou deixar o povo ir. Mas ele não queria deixar o povo ir totalmente. Ele não queria deixar o povo ir com seu rebanho e com tudo. Ele sempre ficava colocando alguma coisa para o povo não ir. Foi aí onde Deus mandou a quarta praga, que foi muitas moscas por todo aquele lugar.
encheu tudo de mosca, ficou tudo preto de mosca. Que horrível, não é, crianças? Mas mesmo assim ele continuou desobedecendo e querendo enganar a Deus, porque ele dizia que ia libertar, mas ele sempre colocava alguma coisa para não libertar totalmente o povo. Foi aí onde Deus mandou a 5ª praga, que foi a morte de todos os animais, muitos animais mortos. Mas Faraó tinha um coração duro, ele não temia a Deus. Por isso, crianças, ele não deixou o povo ir. E aí Deus mandou a 6ª praga. Essa 6ª praga, o pessoal ficaram tudo com o corpo cheio de feridas, chamavam úlceras, eram umas bolhas enormes pelo corpo. E nem assim o rei, o faraó, deixava o povo partir. Foi aí que ele mandou a 7ª praga, crianças, a 7ª praga veio uma chuva muito forte de pedras, de granito. E mesmo assim ele não obedeceu. Aí veio a 8ª praga, que foi os gafanhotos que comeram toda a vegetação. Eles comeram tudo, crianças, todas as árvores, todas as coisas. Mas mesmo assim, o rei, o faraó, não deixou que eles partissem. Foi aí que Deus disse, mas eles vão me obedecer. E mandou a 10ª praga, que foi a morte dos filhos de Faraó, dos filhos de todos os povos egípcios. E aí, crianças, teve a 9ª morte, teve a 9ª praga também, eu já ia esquecendo. Antes da morte teve a 9ª praga, que foi o quê? A escuridão, as trevas. Ficou tudo escuro durante 3 dias, que ninguém via nada. Aí depois da 9ª foi que veio a 10ª, que foi a morte do filho mais velho de todos os egípcios e também da primeira cria dos animais. Pois é, crianças, essa praga doeu, viu? Foi aí que ele, o rei, mandou que todos fossem embora. Vamos embora daqui, senão todos nós vamos morrer. E aí libertou todo o povo de Deus. E aqui, crianças, nessa história, o que a gente aprende? 2 coisas. A primeira é que Deus sempre nos protege, porque quando Moisés foi colocado lá na água, o Senhor protegeu ele. E depois, a segunda coisa é que nós devemos obedecer a Deus, lendo a palavra de Deus e obedecendo a Bíblia e orando, porque nós devemos ser tementes a Deus. Não devemos fazer como o Faraó, que não obedeceu a Deus e sofreu muitas consequências. Então não esqueçam, Deus nos protege e nós devemos sempre obedecer. E agora nós vamos ler o nosso versículo-chave, que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: de maneira alguma te deixarei. Nesse versículo, quem está falando é quem? É Deus, que de maneira nenhuma Ele jamais vai nos deixar. Agora eu vou trazer essa galerinha aqui, olha, os amiguinhos, para que eles possam recitar o versículo com vocês. Vamos levantar a mãozinha? Vamos lá, ó, a mãozinha, cada um, ó. João, Maria, Pedrinho, Ruth e Sofia. Eles querem recitar com vocês. Vamos lá, crianças, levantem a mãozinha. De maneira nenhuma te deixarei. De novo, crianças. De maneira nenhuma te deixarei. Mostra para o papai, mostra para a mamãe o versículo como é que faz com a mãozinha. De maneira nenhuma te deixarei. Qual é o livro da Bíblia? Se encontra em quê? No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Olha, tudo se encontra na Bíblia, toda essa história, tá bom? Agora, só que a história de Moisés não termina aqui. No próximo sábado, a tia Andréia vai continuar contando para vocês a história de Moisés. Até mais, tchau, fiquem com Deus. Gostaram da historinha, crianças? Deu para aprender bastante com ela hoje, não foi? Agora, levanta mais uma vez e vamos dançar a última música para encerrar o nosso culto. Amém? 1, 2, 3, palavrinhas!
elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Amém, crianças. Pronto, agora nós temos encerrado nosso culto infantil. Eu só vou fazer a última oração para que a gente termine. Amém? A gente ora sempre antes de começar uma coisa e assim que a gente termina agradecendo a Deus. Amém? Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda na Tua presença, Deus, queremos que o Senhor tenha recebido este culto com cheiro suave no Teu altar. Que o Senhor abençoe cada criança que está assistindo, cuide dos seus pais, dê saúde a cada uma delas. Meu Deus, muito obrigada por mais um sábado que estamos aqui. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima, crianças.